Uma boa noite a todos. Vamos então, meus amigos, para mais um ensinamento. Peguei uma matéria no jornal hoje que eu achei fantástica, muito boa, para a nossa reflexão. Que ele dá o título aqui de Em Busca de Significado. Então ele vai nos relatar tudo o que tange a nossa busca pelo significado. Significado de nossa vida. Por quê? Porque há momentos em nossa vida que nós estamos passando por tanta angústia, às vezes a gente se depara numa situação em que a gente se encontra encurralado. Muitas vezes a gente se encontra encurralado, emocionalmente, psicologicamente. Às vezes a gente fica pensando conosco mesmo, meu Deus, eu luto tanto, luto tanto, luto tanto. Deus é testemunha do quanto eu luto. Mas sempre não tem nada que eu possa lembrar assim que me desabone. Eu sou trabalhador, não é? Sou honesto, nunca prejudiquei ninguém. Por que eu estou passando por essa situação? Se eu nunca prejudiquei ninguém. Não é? Nunca prejudiquei ninguém. Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu não consigo me desvencilhar desse problema? Por que de vez em quando me aparecem problemas? Por que eu não consigo alcançar o meu objetivo? Sendo que eu faço jus a ter uma vida digna, de acordo, compatível com o meu comportamento, com a minha honra. Então, por que eu estou passando por isso? Por essa dificuldade? Né? Então, há momentos, então é que a gente fica decepcionado, a gente fala, nossa, mas onde que está Deus que não está vendo isso? Eu luto tanto, e patino, não sai do lugar, eu nunca consigo deslanchar de acordo com com a administração que eu dou para a minha vida, eu não consigo deslanchar, eu não consigo ficar um bom tempo usufruindo de felicidade. Eu acho que eu estou dando murro em ponta de faca, porque não é possível, tanto que eu faço, e às vezes eu me deparo numa situação, é aí que eu percebo que não está valendo a pena viver. Às vezes a gente chega a fazer esse questionamento para nós mesmos e para Deus, né? Ué, aí a gente chega à seguinte conclusão, meu Deus, qual é o sentido da vida? Eu gostaria de saber, qual é o sentido da vida? Será que a vida tem sentido? Aí a gente passa por tanta angústia, por tanto sofrimento, por tantas aflições, onde a gente, como eu falei anteriormente, parece que a gente está dando murro em ponta de faca, a nossa vida não deslancha. Eu estou fazendo tudo certo, como manda o figurino, e a minha vida não deslancha, parece que eu estou patinando. A vida não tem sentido. Aí que a gente começa a questionar Deus. E é justamente por isso que a gente já falou isso aqui anteriormente, que lá na Suíça, não é? Na Finlândia, são países que altamente evoluídos, e vários países da Europa vão até lá fazer uma pesquisa para ter esses países como modelo. Porque esses são os países mais evoluídos que existem na face da Terra. Não falta nada para a população. Tudo que é de progresso, de alta tecnologia, tudo o índice de desenvolvimento humano, tudo que é para o povo, eles têm. Não existe nada, absolutamente nada, que o povo necessite que não tenha. Vivem confortavelmente. São os países que mais a população tem tudo que é, mais que qualquer outro país do mundo. Então, países da Europa, da Alemanha, da Itália, da França, dos Estados Unidos vão lá, não é, se espelhar como é que eles administraram a sua cidade de tal forma, dando bem-estar e conforto para toda a sua população. Não existe nada que falte para eles.
né? E o que deixam eles, as autoridades, mais perplexas, todos eles estão perplexos, porque eles são os povos da Terra onde acontece o maior índice de suicídio. Olha que coisa interessante, eles têm tudo e, ao mesmo tempo, passam por algum conflito emocional e psicológico que os levam ao suicídio. Então, aí, pensando nisso, eles foram fazer um levantamento, uma pesquisa, uma estatística para descobrir a causa do suicídio, sendo que eles têm de tudo, mais que qualquer país do mundo, eles têm tudo, não falta nada, absolutamente nada. Não existe nenhuma queixa de ninguém, de sua população. E aí, surpreendentemente, eles descobriram a causa que levam a maior parte de sua população ao suicídio. E a causa é a seguinte: eles alegaram que a vida não tem sentido. Surge então a seguinte pergunta: qual o sentido da vida? Como pode, né? Como pode a pessoa ter tudo na vida, os maiores confortos, não falta nada materialmente falando, e a pessoa sente um vazio, uma angústia dentro de si, porque ela chega à conclusão que a vida não tem sentido. Muito bem. Então, em cima dessa realidade que acontece nesses países, né, eu vou ler essa matéria que eu peguei hoje no jornal, que eu gostei muito, que ratifica tudo isso que eu acabei de falar. Então, quem que nos fala é Paulo Eduardo de Barros Fonseca. Meus parabéns para ele. Sempre estou lendo as matérias dele. Então, que Deus abençoe ele e cada um de sua família. Então, aqui ele nos diz assim: segundo Platão, o homem é um ser em busca de significado. Vou repetir. Segundo Platão, o homem é um ser em busca de significado. A vida e seu sentido constituem questionamentos filosóficos acerca do propósito e significado da existência humana. Em busca de respostas, desde sempre, esse questionamento permeia a mente do ser humano. Olha que coisa interessante. Esse questionamento sempre permeou ou permeia a mente do ser humano. Em uma matéria já antiga, de 1999, não é? A revista Veja publicou o resultado de um estudo realizado nos Estados Unidos, no qual pessoas respondiam a seguinte indagação: 2 pontos. Se você estivesse na presença de Deus e pudesse lhe fazer apenas uma pergunta, o que você indagaria de Deus? Resposta: surpreendentemente, quase 50% dos entrevistados responderam que perguntariam qual o sentido da vida. Então, eles responderam que se tivesse que fazer essa indagação, essa pergunta para Deus, eles iriam perguntar qual o sentido da vida. Isso aconteceu em 1999 e até hoje, nos países mais desenvolvidos do mundo, a alta, não é, elevada de suicídios, o motivo é justamente esse. Olha só, desde 99 que vem acontecendo, está se alastrando cada vez mais. As pessoas, a maior parte, comete suicídio por chegar à conclusão que a vida não tem sentido. A pessoa luta, que é o que eu falei no começo. Luta, está só patinando e não acha satisfação na sua vida. Muito bem. Já estamos cientes dessa estatística que aconteceu em 99 e a coisa está aumentando, né? Aí ele continua. Percebe-se, portanto, que inexiste uma resposta pronta para essa indagação. Olha, inexiste uma resposta pronta para essa indagação.
De fato, a vida e seus sentidos são algo incompletos, ou uma linha reta demarcada no nosso destino. Uma linha reta demarcada no nosso destino, não tem, né? Ao contrário disso, é algo bem mais fluido, que se enreda, vez por outra, pelas veredas e desvios, para depois mostrar-se com maior plenitude à consciência. É verdade. Aí ele entra numa área aqui que eu gostei muito. Para muitas pessoas, o sentido da vida é algo distante, de difícil entendimento ou explicação. Inclusive porque não encontramos uma resposta que a todos satisfaça. O que vocês acham? O que vocês acham disso? Bom, mas enfim, vamos continuar. É oportuno notar que esse questionamento costuma ocorrer em situações ou momentos em que a existência parece não fazer sentido, é verdade. Essa situação acontece em momentos que pega a gente, que a gente está passando por uma crise, né? Eu vou repetir o que ele falou aqui. É oportuno notar que esse questionamento que a gente faz, perguntando a Deus qual costuma acontecer em nossa vida em momentos em que a existência parece não fazer sentido, quando a pessoa se sente impotente frente aos acontecimentos, ou de algum modo está sob forte pressão ou dor intensa do corpo ou da alma, é verdade. Porque, pessoal, existem momentos em nossas vidas que a gente está passando, que a gente se sente impotente. São momentos em que a gente está sob forte pressão ou uma dor intensa do corpo ou da alma. Muitas vezes a pessoa lutou a vida inteira, conseguiu sucesso na vida material, está jovem ainda, não está velho, está jovem ainda, e de repente acontece algo em que a pessoa fica acamada num hospital. Digamos que ele está no terceiro, quarto andar de um hospital e ele olha lá embaixo, pela janela do hospital, imóvel, sem poder andar mais, porque está ali, às vezes percebe até que não vai poder andar mais, está em cadeira de roda ou algo assim, e ele olha lá embaixo e vê pessoas jovens, não é? Mesmo com sua faixa etária, roubando os outros, matando os outros, fazendo mal. E aí a pessoa se questiona a Deus: Senhor, eu que sou um homem honesto, ou uma mulher honesta, que sempre fui responsável com meus familiares, com minha própria consciência, estou aqui impossibilitado de sair desse quarto de hospital, e eu estou vendo lá embaixo pessoas assaltando, fazendo mal, utilizando mal o seu corpo e a sua inteligência. Então aí a pessoa questiona a Deus: a vida tem sentido? Tem alguma coisa errada. Então, eu estou dando esse exemplo, mas existem muitas outras circunstâncias em que a pessoa se sente impotente para sair de um problema, seja ele financeiro, seja ele físico, seja ele emocional, psicológico, sentimental, seja ele qual for. A pessoa se sente impotente porque ela não consegue, né? É isso que ele fala aqui, né? Aí ele fala: aí percebemos que o propósito da vida, o nosso propósito da vida, passa pelo preenchimento do nosso sentido de felicidade. É nesse momento que a gente percebe que o nosso propósito de vida é alcançar a felicidade, porque a gente não está conseguindo. A gente está fazendo tudo direito e não consegue. A gente tem todos os bens materiais e não consegue. De repente a gente se sente impotente diante de uma situação que nos provoca, nos proporciona uma infelicidade, um desânimo muito grande. A gente esmorece, não tem mais vontade de viver, porque a vida perdeu o sentido. Porque a gente acha que não tem lógica o que está acontecendo com a gente. Porque, pelas evidências da lógica, a pessoa teria que estar feliz da vida e não está.
A pessoa entra, como se costuma dizer popularmente, em parafuso, né? Então a gente chega à conclusão que o objetivo é conseguir a felicidade. Vou repetir aqui. Aí ele fala, aí percebemos que o propósito da vida, o nosso propósito da vida, passa pelo preenchimento do nosso sentido de felicidade. E que quando isso falha, muitas vezes a existência se torna um grande sofrimento. Tinha tudo para ser feliz e eu não estou sendo feliz. Aí a gente passa por um grande sofrimento, né? Talvez seja por isso que os filósofos gregos afirmavam que a busca pela felicidade é o motor central da nossa vida. Vocês concordam? Olha o que os gregos filósofos falavam, né? A busca pela felicidade é o motor central da nossa vida. Então, a busca pela nossa felicidade eterna, vamos dizer assim, né? Ou então, enquanto estivermos na Terra, é o motor central de nossa vida. Muito bem. Esse questionamento talvez ganhe relevância no milênio da ciência e da tecnologia, quando se constata que a humanidade valoriza em demasia o materialismo e desatenta, se afasta de seus valores espirituais. Eis aí algo para se reflexionar. A gente, né, pelo que ele fala aqui, né, valoriza em demasia as conquistas materiais e deixa por último as conquistas espirituais. Se esquecem do que Jesus foi tão clara quando nos disse: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, todo o resto virá por acréscimo. A gente inverte os valores, se equivoca. Aí ele continua: visivelmente o ser humano tem se tornado prisioneiro de si mesmo, sobretudo por acreditar que vive bem quem vive plenitude cada dia de sua vida. Olha que coisa interessante, vou repetir. Visivelmente o ser humano tem se tornado prisioneiro de si mesmo, sobretudo por acreditar que vive bem quem vive plenitude cada dia de sua vida. Olha o equívoco aí. Vive bem quem vive a plenitude cada dia. Então, cada dia ele está feliz, cada dia esse é o foco equivocado. E o que isso significa? E o que isso significa? É uma pergunta. Aí ele responde: plenitude não significa viver apenas momentos felizes, o que de fato nem é possível. Significa viver intensamente todo o nosso tempo de vida, com seus altos e baixos, conscientes da bênção que é estar aqui agora. Olha a receita aí. Então, não é viver todos os dias felizes, é viver intensamente, em épocas de vacas gordas e épocas de vacas magras. Estamos preparados para isso? Não. É por isso que a pessoa perde o sentido da vida, porque ela não está preparada para enfrentar a época de vacas magras. Quer dizer, a época de vaca magra é quando tudo dá errado. A pessoa tem tudo, ela é milionária, tem tudo o que quer, e lhe falta algo. Aquela rotina de viver também só em épocas de alegria e felicidade, faz perder o sentido. Falta algo aí, superior a esses momentos passageiros, fictícios, ilusórios, de fantasia e de ilusão. Essa aqui é a grande verdade. Eu vou repetir o que ele fala: plenitude não significa viver apenas momentos felizes, o que de fato nem é possível. Eu vou dar um exemplo que me ocorreu aqui agora. Digamos que em época de carnaval tem um clube em que a gente, durante a tarde, na matinê, a gente vai levar os nossos filhos, nossos netos
para uma matinê carnavalesca em época de carnaval, num salão, não é? E ao lado desse salão tem um outro galpão, onde só tem pessoas gemendo, passando por sofrimento, por muita necessidade emocional, psicológica e física, passando necessidade mesmo. Está faltando voluntário nesse local, para levar um sorriso, um abraço para aqueles que estão necessitados de alguém que lhe enxugue as lágrimas, de alguém que necessita do nosso sorriso. E aí? Que caminho a gente escolhe? A gente vai, não é, escolher o salão, onde através de uma atitude altruísta e bem intencionada, a gente vai levar a nossa família para se divertir de forma ordeira, ou a gente escolhe o galpão de sofrimentos? A nossa consciência é quem vai responder. A nossa consciência, por isso que Jesus falou, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Todo o resto virá por acréscimo. Então aí, continuando aqui, ele fala, plenitude não significa viver apenas momentos felizes, o que de fato nem é possível. Significa viver intensamente todo o nosso tempo de vida, com seus altos e baixos, tá vendo? Quer dizer isso, épocas de vacas gordas e época de vacas magras, né? Conscientes da bênção que é estar aqui agora. Além de viver intensamente, né? Nas épocas de vacas gordas e vacas magras, a gente também tem que estar consciente, tem que ter discernimento da bênção que é estar aqui agora, independentemente da situação que eu me encontro. Então, se eu estiver num momento passando por épocas de vacas magras, por intenso sofrimento, eu tenho que estar consciente que eu estou no lucro. Eu estou no lucro. Porque poderia ser pior. E tem pessoas que estão passando por um momento pior. Eu não sou melhor que ninguém, né? Então, se eu estou passando por aquilo, e Deus está permitindo, é que aquilo ali vai me trazer alguma experiência, algum aprendizado. Essa que é a verdade. Esse é o raciocínio lógico, consciente e lúcido. Aí ele continua. Mas é preciso lembrar que estamos em plena transição planetária e que é indispensável que meditemos séria e profundamente sobre o que é viver, para que, entendendo o verdadeiro significado da vida, estejamos prontos para o amanhã, quando uma nova jornada existencial se iniciará. Olha aí, pessoal, a responsabilidade que nós temos que ter perante nossa própria consciência. Além da gente se conscientizar sobre a necessidade de ver bem todos os momentos, e não hoje e amanhã, não é? Mesmo na época de vacas, além disso, nós temos que ter a consciência e a responsabilidade de fazer o que está falando aqui. É preciso lembrar que estamos em plena transição planetária, ou seja, mudança de ciclo. O planeta está passando por uma mudança de ciclo e nós também estamos passando por uma mudança de ciclo, saindo de provas e expiações para a regeneração. Isso é uma mudança de ciclo espiritual. Espiritual, não é carnal, é espiritual. Aí, mas é preciso lembrar que estamos em plena transição planetária, que é indispensável que meditemos sério e profundamente sobre o que é viver, para que, entendendo o verdadeiro significado da vida, estejamos prontos para o amanhã, quando uma nova jornada existencial se iniciará. Se de um lado, enquanto seres humanos, ou seja, materialmente falando, somos finitos, de outro lado, em essência, somos eternos, posto que somos energia. Pois é, seu corpo humano é finito, mas o espírito é infinito, porque nós somos eternos, não é? Mesmo porque nós somos energia, né? Nós somos energia. Aliás, tudo que a gente vê é energia. Aí ele fala, assim, para que a vida adquira um sentido e um valor, é de se compreender que, de fato, somos espíritos unidos à matéria, mas que esse laço se dá por um tênue fio que mais cedo ou mais tarde
se romperá, de modo que necessário se faz que nos preparemos para esse momento. Ou seja, vamos traduzir isso em outras palavras, né? Umas palavras que o próprio Jesus nos disse. A cada um segundo suas obras. Ou seja, nós não somos aqui. Nós estamos aqui temporariamente. Então, nós somos do universo, onde fomos criados por Deus. Nós somos espíritos passando por uma breve experiência humana. Uma breve experiência humana. Muito brevemente, teremos que, pela força da lei de Deus, retornar ao nosso verdadeiro local de origem, nossa verdadeira pátria, que é o universo, o plano espiritual, onde nós fomos criados por Deus. Só por essa breve experiência que a gente passou na Terra, não é? Porque o espírito está passando por uma breve experiência no corpo humano, na Terra, vivendo em sociedade. E temos que levar em uma bagagem, uma mala, e nessa mala, no interior dessa mala, tem que ter virtudes, que Jesus chama de obra. Quando retornarmos no universo, nossa malinha vai ser aberta. E aí, o que tem na minha mala? O que tem na sua mala? E aí? Aí a decepção pode ser grande. Porque não adianta nada falar para Deus, não, para a nossa própria consciência, porque lá um juiz vai nos questionar. E esse juiz, ele é implacável, é a nossa própria consciência. E a nossa consciência vai falar aí, foi dado para você a oportunidade de viver na Terra. Você teve recursos que Deus te deu. O que você fez? Não adianta falar, eu acordava às 5 da manhã, chegava às 7 da noite em casa, não deixei faltar nada para minha mulher, para meus filhos, nem para os meus netos, nunca prejudiquei ninguém. Nada disso. Claro que Deus vê isso com bons olhos. Mas esse pouco que foi feito, não foi feito mais que sua obrigação. A gente não veio da terra só para isso. Não é? Aí, Jesus fala, cadê a obra? Ao abrir a mala tem que ter obra. Tem que ter obra. Jesus ainda falou, reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. E o que é obra? O que tem que estar na mala lá? Virtudes, obra. E o que seriam essas virtudes? A mala tem que estar impregnada de os muito obrigado. Ou então os muito que falaram assim, que Deus lhe pague. Foram as pessoas que nós, no cumprimento do nosso dever, porque servir é a honra que nos compete, a gente ajudou as pessoas. E as pessoas falaram, que Deus lhe pague. Muito obrigado. A nossa mala tem que estar impregnada dessas virtudes, dessas obras. E aí, quem vai responder o que tem dentro de sua mala é a sua própria consciência. Isso sim é preparar o futuro. Isso sim é viver na Terra, realizando o verdadeiro trabalho mencionado por Jesus quando falou, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Aí ele continua aqui. Se de um lado, enquanto seres humanos, ou seja, materialmente falando, somos finitos, de outro lado, em essência, somos eternos, posto que somos energia. Assim, para que a vida adquira um sentido e um valor, é de se compreender que, de fato, somos espíritos unidos à matéria, mas que esse laço se dá por um tênue fio que mais cedo ou mais tarde se romperá, de modo que necessário se faz que nos preparemos para este momento. Estamos preparados? Quem vai responder é a nossa consciência. Então fica aí para a nossa reflexão, esse ensinamento fantástico sobre essa resposta que ele nos dá sobre o verdadeiro sentido, onde um vastíssimo número de pessoas estão com depressão, estão com vontade de cometer suicídio, e muitos cometem suicídio, porque em suas cabeças a vida perdeu sentido. É necessário acrescentar que todos nós somos filhos pródigos. Aqui na Terra, todos os 8 bilhões de espíritos encarnados, nós somos filhos pródigos. Filhos pródigos. E nós estamos aqui para retornarmos à casa do nosso Pai, que é Deus.
Isso nós não podemos esquecer. Somos filhos pródigos, em busca do sentido da vida. E o sentido da vida é retornar à casa do Pai. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.